Família What Do, estamos aí mais uma vez em mais uma rúbrica em conjunto com a Suliwa TV e a Tatuf. Hoje estamos aqui no Tanoa Café, aí com aquele patrocínio básico aqui, a dar aquele apoio e aquele suporte à nossa rúbrica. Já sabem, deste lado está o vosso boy Suli e connosco está o co-host do costume, o nosso boy Sifa. Como é que é, meu boy? Está tudo tranquilo ou não? Está tudo em dia, família. Olha, Hoje trazemos aqui um tema polémico, como nós gostamos. é daqueles mesmo que tem que vir com aquele tipo de tempero que só encontram aqui na Suliwa TV. O tema de hoje, vamos discutir o Tier 1 das batalhas de rap. Vamos definir quem é que são os 5 nomes que pertencem ao céu do mundo das batalhas. Que nomes é que tu tens aí para sugerir, meu boy Sifa? Ok, antes de mais, fazer só um pequeno disclaimer. É óbvio que isto é sempre uma opinião, é subjetivo. Sempre que se fala nos tiers, é uma conversa que gera sempre controvérsia. Se for uma controvérsia construtiva, é sempre positivo e apelativo, porque gera debate, gera engajamento com o público e, acima de tudo, coloca os MCs numa posição de escrutínio, que eu acho que é sempre importante para eles poderem dar step up. E esse disclaimer basicamente é só para dizer que não existe lugares cativos. Obviamente, a análise que nós vamos fazer tem a ver com a forma atual, mas qualquer nome que seja elencado hoje está sempre sujeito a perder o seu lugar. Portanto, isto tem mais a ver com parâmetros que nós já vamos discriminar, nomeadamente a nível de consistência, de capacidade de chegar ao público e de entender... Criatividade também, não é? Exatamente, atividade. E, portanto, isto é sempre uma porta aberta para ouvirmos as vossas opiniões, discordarem de nós e, obviamente, alimentar o game com o picante que é necessário. Olha, depois desta introdução espetacular por parte do nosso boy Sifa, só para não ferir os sentimentos ou a sensibilidade de alguns que possam acompanhar e até gostar ou não gostar do conteúdo que é aqui feito, que nome é que tu tens aí para assustar? O primeiro que entra aí nessa lista do top 5, na tua opinião? O primeiro que me vem logo à cabeça é uma pessoa que para mim neste momento é um timoneiro nas batalhas de rap, ou seja, ele para mim representa o apogeu. Ou o potencial de um apogeu, sendo franco. Acho que é o nome do Flajó. Ok. Porque eu acho que ele representa aquilo que um battle rapper deve ser. Não só a nível de sonoridade, ele é um rapper e a postura, a energia, a cadência, a sonoridade dele espelha isso mesmo, mas depois também tem aquela vertente de saber distinguir os mundos. Flajó, nós conseguimos perceber que é uma personagem genuína, mas que é ele próprio. Ele consegue ter múltiplas personas, ou neste caso representar a persona que ele tem, mas fora do game ele é ele mesmo. E eu acho que esse carisma natural, essa gravitas, depois acaba por se traduzir, ou tem-se traduzido nas suas últimas prestações. Porque eu acho que tem sido indiscutível que é dos MCs que o público mais gosta de ouvir, tem sido indiscutível com a sua característica incisiva de desconstruir os adversários e de atacar, de ser muito direto, de ser nasty. É das coisas mais refrescantes que temos neste momento no game. E o melhor do Flajó é que nós sabemos que ele ainda não atingiu o seu teto, porque o Flajó não é Flajó sem brancas. Como ele diz, não é? É o próprio. MC, exatamente, que peca pela sua inconsistência, mas acima de tudo faz algo que eu acho que é muito hábil. Ele assume as suas limitações. Eu acho que se muitos dos MCs tivessem a mesma postura que o Flajó tem, de perceber que nem tudo foi perfeito e de assumir isso de primeira mão, desarmando porventura possíveis críticas que lhe possam fazer logo aquele diffuse às bocas que possam mandar mais tarde. Sim, eu acho que acabam que por acontecer na mesma, não é? Sim, é natural. Eu acho que, porque lá está, cada pessoa tem o seu gosto e é sempre algo que é apelativo. Muitas pessoas podem olhar para aquilo que o Flajó faz e não se identificarem, mas de qualquer das formas ninguém pode apontar o dedo por falta de autenticidade. Não sei se concordas com a minha visão. Não, eu concordo por completo naquilo que tu disseste, e ainda acrescento mais, né, o facto de ele ser tão autêntico, tão genuíno, acaba por fazer com que ele ganhe vidas. Não sei se acham que o Flajó é um gato ou não, mas 9 vidas no mundo das batalhas ele tem claramente. E é isso que tu falaste, ele é tão autêntico, é tão verdadeiro com o seu desempenho, admitindo logo a priori, olha,
podia ter corrido melhor, tipo, não foi perto daquilo que eu queria, e faz com que o público, de certa forma, até esqueça quando ele tem brancas, que é uma constante e que muitas vezes já vimos em inúmeras batalhas, que o pessoal já nem conta quase com as brancas do Flajó para definir se ele venceu ou não. Outros MCs nós vemos que o público dá muita evidência a isso. Porquê? Porque isso acaba por retirar o foco da batalha em si. E o Flajó consegue, de uma forma quase que de xadrez, não é? Jogar o jogo, deve ser dos melhores jogadores a colocar as peças no tabuleiro e consegue ludibriar o público no sentido de que as minhas brancas não têm assim tanto impacto, não são assim tão importantes. Ou seja, o Flajó claramente tem um lugar neste top 5 e acaba por ser um dos novos favoritos do público também. Ele no passado foi muito gozado, né? Muitos puxões de orelhas foram dados ao Flajó, mas agora claramente que é um dos que são indispensáveis no game. Ele acaba por ser um salva-vidas do game. Ele veio trazer uma lufada de ar fresco quando muitos pensavam que já não havia vida, para além daquilo que tínhamos observado anteriormente. Por isso acho que neste aspecto estou completamente de acordo contigo. O Flajó merece e tem lugar, neste preciso momento, cativo no Tier 1 do mundo das batalhas de rap. Acho que estamos aí de acordo em relação ao Flajó. Acho que não podemos acrescentar muito. Não. Aqui a única questão é em que lugar, provavelmente, eventualmente o colocaríamos. É do meu MC favorito, vou já deixar essa vai ser tendencioso. Mas não o colocaria em primeiro lugar, porque isto também mostra a imparcialidade que nós tentamos trazer para este canal. Porque acho que nós ainda precisamos de ver mais 2 batalhas incontestáveis do Flajó para ele ter esse estatuto. Não o colocaria em primeiro lugar, provavelmente colocaria ou em segundo ou em terceiro, mas sem dúvida é um nome que representa bem o percurso do meme a memorável. Ok, exatamente, mais uma frase aí forte por parte do nosso boy Sifa. Já temos o nosso primeiro nome aqui no top 5. Qual é que é a sugestão para o segundo nome, não é? Acho que temos um grupo de 3, 4 MCs que são quase incontestáveis neste Tier 1, por isso qual é que é o segundo nome que tu sugeres? Eu diria que não podemos fugir do campeão do público. Neste caso, o detentor da coroa, o embaixador do Battle Rap no que se toca a batalhas internacionais. Quer dizer, ele não é o único embaixador, não é? Não é o único embaixador, porque não podemos esquecer que, apesar de falar a mesma língua, já tivemos pessoal que foi a Angola, a Moçambique mais recentemente, mas ele acaba por ser um dos embaixadores também e acaba por ser pioneiro neste aspecto, não é? De vir cá um battle rapper norte-americano e ele ter representado Portugal nesse aspecto. Ter representado Portugal, ter-se representado a si próprio, não é? Não sei se ele levou a camisola da Seleção Nacional ou não, mas se calhar fazia sentido. Então tu estás a dizer que outro dos nomes que tem que estar lá claramente é o Mr. Burns. Porquê é que diz isso? Porque é dos MCs que melhor interpreta a personagem de MC de batalha. Okay. Ou que melhor evidencia qual é a postura que se deve ter quando se está numa arena de batalhas de rap. No sentido em que aquilo que eu destaco acima de tudo em relação ao Mr. Burns é o trabalho de casa que ele faz. É dos poucos MCs que vê-se claramente que investe tempo a estudar o adversário. E eu tenho notado ultimamente que nem todos o fazem e infelizmente isso depois acaba por refletir mais não tanto nas performances, mas nas punchlines. O Mr. Burns é bastante incisivo, é um entertainer nato. Consegue fazer boas abordagens o Mr. Burns. Sem dúvida. É o king também dos icebreakers. Eu acho que ele teria muito jeito para o stand-up comedy, mas é aquele stand-up comedy que aleija, que é o que nós queremos. Ele tem uma capacidade de representar. Ele faz-te rir, mas depois faz-te ficar sem dentes. Sim, e com uma criatividade que ultrapassa este planeta, é mesmo fora da caixa. E eu até sou suspeito para falar do Mr. Burns porque não é dos estilos que mais me apraz, não é dos MCs que eu mais gosto de ouvir. Não, mas eu acho que a ver o número 1 neste momento seria ele, porque claramente temos que saber premiar a consistência, claramente temos que saber premiar a capacidade nós não conseguimos lembrar de uma batalha em que já é discutível se o Mr. Burns terá perdido uma batalha, mas uma batalha em que ele tenha sentido. Eu acho que não há nenhuma batalha que tu possas dizer que neste Mr. Burns desta nova geração, desta nova era, não há nenhuma batalha que tu possas dizer que ele saiu derrotado.
Novamente, pode haver debatíveis, que é algo que é constante, e ele acaba por batalhar com nomes cada vez maiores. Batalhou contra o Real Punch, batalhou contra o Wilson G, contra o Zé, exatamente. Também batalhou contra o Sádico, apesar da discrepância ter sido maior em termos de níveis, mas não há nenhuma batalha, mesmo que tu possas ter dúvidas se ele ganhou este ou perdeu aquele round, não há nenhuma batalha que tu olhes e digas o Mr. Burns perdeu. E por isso é que eu também concordo contigo, claramente ele tem aqui um lugar também no top 5 e possivelmente estamos a falar que ele é o top 1 deste tier de momento e talvez a única pessoa que teria argumentação para o retirar, também já vamos falar dela com a certeza a seguir, que seria talvez o Real Punch, mas claramente que o Mr. Burns tem mais do que argumentos. Sem dúvida. Acho que também não denigrem nada dizer que se calhar ele tem vindo a baixar um pouco o nível, não que o tenha visto nesta recente batalha que ele fez, mas que ainda não foi publicada, por isso também não vou... Mas essa também não conta, Sim, também concordo que não conta, foi mais uma exhibition match. Boa exhibition, mas não conta para o ranking, digamos assim. Mas é um MC que eu não tenho dúvidas que vai sempre dar step up no seu game, porque eu não o conheço, mas sinto que ele tem essa capacidade de autoanálise, autocrítica e de perceber o ambiente, e mesmo as críticas construtivas que lhe é feito, ele acaba por abraçá-las e acabar por acrescentar essas vozes mais discordantes ao seu arsenal, no sentido que ainda não sou consensual, então esperem para ver, o melhor ainda está para vir. Acho que ele move-se muito por esse espírito. E daí que a coroa assenta-lhe bem, digamos. Ok, então pessoal, olha, começámos aqui a fazer o nosso top 5, já temos 2 nomes, Flajó e Mr. Burns. O outro nome que tocámos no decorrer desta conversa, por isso se calhar mais vale chutar já, acho que outro nome também incontestável é o Real Punch, não é? O homem que leva a bandeira do Algarve às costas. Não sinto, e acho que é uma opinião que toda a gente já percebeu que eu tenho aqui na Suliwa TV, pelo menos, em relação àquilo que é o conteúdo trazido pelo Real Punch. Eu próprio diz, não é? Que eu digo que ele é folclórico ou que é azeiteiro em algumas dicas. Não concordando com o conteúdo que ele faz, de certa forma, não sinto que seja o mais apelativo ou que não chega da melhor forma, mas eu não consigo ir contra a consistência que ele traz. Ele tinha aquele estatuto de lenda back in the days, quando batalhou contra o povo aqui no Bairro Alto, no Zé dos Bois. Depois ficou um período muito longo fora do mundo das batalhas, mas sempre que voltou cumpriu a sua função, não é? Batalhou contra o Eddie Ventura, batalha de um round, mas mesmo assim ficou aquela sensação de superioridade. Depois, entretanto, já batalhou com Mr. Burns, batalhou com o Ken no Porto. Talvez essa tenha sido a batalha que eu mais gostei de ver, o registro que ele apareceu mais pesado, assim dizendo. Sim. Mas todas as outras batalhas, por mais que ele tenha cumprido a sua função, sinto muito que os adversários também falharam, um bocado por demérito dos adversários. Ele acabou sempre por aparecer bem, mas isto também pode ser visto como uma estratégia. Claro. Será que ele escolhe bem os adversários? Ele sabe os momentos nos quais aparecer? Isto também é muito importante no mundo das batalhas de rap, como nós falamos às vezes da construção, da estratégia, das rondas, onde é que se deve pôr isto, onde é que se deve pôr aquilo, e isto aqui é um grande props aqui para a comunidade. Cada vez vejo mais pessoas a dizer, não, esta dica que ele deu aqui devia ter sido no primeiro round. E isso mostra o que é que nós estamos cada vez mais a olhar com olhos de ver, e com isto o que eu quero dizer, o Real Punch, mesmo apesar de eu achar que não tem um conteúdo maravilhoso, espetacular, é um gajo que é consistente e está lá sempre. Está lá sempre, e é inegável que o Real Punch nunca vai faltar ao trabalho de casa. Uma coisa que há poucos MCs que, se aparecerem no cartaz, nós temos aquela convicção de que eles vão dar cartas. O Real Punch, todas as batalhas que ele fez, eu concordo contigo, o apogeu para mim foi a batalha que ele fez contra o Ken, seja porque ele estava, neste caso, a batalhar num ambiente possivelmente hostil, se bem que eu penso que o Porto é sempre uma cidade que vai saber apreciar talento, nunca vai falhar nessa análise e vai ser sempre... E o Porto é daqueles sítios onde o público vai ser sempre justo, na minha opinião, porque é genuíno. Mas eu acho que aí a tua opinião até pode ser um pouco controversa, porque muita gente diz que o público do Porto é hiper mega tendencioso. É assim, eu não sinto que seja tendencioso, eu sinto é que possa haver um regionalismo a priori que é normal, porque existe obviamente uma centralização em Lisboa.
E é óbvio que, por exemplo, comparando ao Algarve, nós agora, a Liga Knockout tem ido ao Algarve e temos tido mais eventos de batalhas de rap no Algarve, mas o Porto acaba por ser a segunda casa. Mas o que eu sinto é que existe um certo regionalismo que é normal, porque existe muito hip-hop na região, que ainda não é dado a conhecer com o mérito que se calhar que é merecido. E daí que se calhar o público sinta aquela necessidade de ser mais audível no que se toca aos MCs da casa. Agora, o que eu nunca senti que aconteceu é que fizessem ouvidos tapados para qualidade, para skill. Ok, sentes que quando aparece alguém com skill, eles dão, dúvida, eles dão o props, dão aquela tal, prestam vassalagem, não é? E o Real Punch sentiu isso, porque ele realmente veio num nível altíssimo contra o Keno, seja porque se calhar viu... o nível era alto, não é? O nível era alto, para mim o Keno se batalhasse não existiria ninguém acima dele, mas é uma opinião muito própria. Okay. Mas o Real Punch esteve taco a taco e confirmou uma suspeita que eu já tinha em relação a ele, que é, ele é muito bom, é criativo, é dinâmico, é rapper, mas eu concordo contigo que às vezes de certa forma as punchlines dele soam um bocado, ok, estava à espera de um bocado melhor, mas o que é certo é que a qualidade está lá toda e é um MC que vai dar sempre cartas, portanto para mim é inegável que ele está no topo e representa o topo das batalhas que são feitas em Portugal. Portanto, eu acho que margem de progressão todos têm, mas o Real Punch já é old school. Já é prata da casa, não é? Já é prata da casa, sem dúvida. Ok, acabámos por descobrir mais um nome que pertence ao Tier 1 do mundo das batalhas de rap, segundo aqui a Suliwa TV. Temos nomes esses que são Flash Jaw, Mr. Burns e Real Punch. Quarto nome, acho que também é indiscutível. Acho que também é indiscutível, que é o Zé, exatamente. É o Zé, o homem que é proveniente da linha de Sintra, o homem que é do Cacém, o homem que se intitula de o mais pesado. Eu acho que o lugar dele está consolidado, ok? Apesar de eu sentir que ele baixou a qualidade do material nos últimos eventos, nos seus últimos matchups, eu acho que ele baixou muito, mas muita qualidade, porque o Zé sempre trouxe dicas um pouco generalistas, assim dizendo, mas neste momento já não é o suficiente, e eu sinto muito que o Zé é um MC que se deixa muito levar por aquilo que o público diz, aquilo que o público, entre aspas, dá sangue, que se calhar devia ser o objetivo final, né, que é agradar o público, mas já chegamos à conclusão que existem dois tipos de públicos, que é o público que realmente gosta de batalhas e o público que vê batalhas para se entreter. Também depende de onde é que ele quer chegar. E há muitos MCs também um pouco à imagem do Zé, mas dentro daquilo que nós avaliamos enquanto battle rappers, faltam muitos ingredientes ao Zé neste preciso momento. Ele tem o ponto da performance, algo que também nós falamos muito em off, que ele consegue conquistar, consumir a sala. Não estou a falar do peso do Zé, mas ele acaba por engolir a sala, se vocês percebem. Ele tem essa energia quando está lá ao vivo, mas depois quando vamos assistir em casa, e mesmo já sentem muitas dicas ao vivo, faltam muitos ingredientes para ele nos servir uma refeição digna de batalhas de rap. Mas eu acho que claramente o lugar dele também está lá, mas é um lugar que sinto que, se houver uma continuidade, pode ser um lugar que está em risco, não a nível de popularidade, mas talvez a nível de qualidade. O que é que tu achas sobre isso, meu boi Cifra? É sim, eu corroboro em absoluto tudo aquilo que tu disseste. Eu lembro-me que eu percebi que o Zé era um MC com muito skill quando ele teve a batalha com o DP, back in the days. Ok, aí no Porto. Eu percebi, uau, este MC respira rap, e ainda por cima tinha aquela fome de provar que a opinião pública estava errada, provar que ele tinha uma má reputação, que se devia a um falso marketing, ou um marketing que não correspondia às expectativas. Eu acho que o Zé passou de meme autêntico ao campeão do público. É incontestável a popularidade do Zé, e é merecida, é incontestável a consistência, é incontestável a fome que ele traz nas barras. Ele sempre teve dicas generalistas, concordo contigo, mas o que distinguia o antes do agora é que as dicas generalistas dele acabavam sempre com uma barra que deixava o público wow, man, tipo... Eram dicas fora da caixa. Eram, sem dúvida. E ele teve embates em que ele esteve muito bem. O que eu sinto é que o Zé, à semelhança de, há uns tempos, um conselho que ele dava para o Eddie Ventura, que ele precisava de se afastar um pouco, porque lá está. Mas isso também é uma dinâmica um bocado paradoxal, porque nós criticamos os MCs
que fazem demasiadas batalhas ou batalhas em excesso e que depois não têm aquele espaço para terem aquela autoanálise, para terem aquela conversa com o espelho, para perceber o que é que eles podem melhorar, mas depois também às vezes damos flores ou criticamos aqueles que batalham só uma vez por ano, ou às vezes nem isso. E se o game não dá para agradar a gregos e a troianos, não é? Não. Nós como público também acabamos sempre por ser hiper mega exigentes, mas é como tu estás a dizer, pecam por fazer muito, pecam por fazer pouco. Críticas vão sempre existir, não é? Exatamente, e se o game só dependesse de pessoas que se protegessem mais, porque é óbvio que é muito mais fácil para alguém que só batalha de quando em quando aparecer e continuar com aquela gravitas, com aquela aura e com aquela sensação refrescante. Portanto, temos que dar flores ao Zub por ter-se mantido, por ser dos MCs old school que se manteve e que não teve problemas de competir com up-and-comers, por ter dado oportunidades a outros MCs de aparecerem, mas eu acho que se ele fizer um retiro, se meditar e se fizer algo que ele diz que não faz, que é rever as batalhas dele. Ok, aquela tal autoavaliação que é necessária no mundo das batalhas. Ele reaparecer com o nível que nós lhe conhecemos e que é inegável. Mas isso tem que haver interesse da parte dele também, não é? Sim, interesse ou fome, porque às vezes também ele pode... Fome ele tem. Eu acho que é uma questão também de motivação. Eu acho que se ele der um tempo, ele vai voltar com o apetite também para as rimas. Mas se calhar agora o foco do Boys se calhar está nas Carinas, nos Enzos. Pá, desde que ele esteja tranquilo com isso e que desde que ele esteja contente, isso é o que importa. Exatamente. Mas pronto, se calhar o foco dele agora pode ser outro, mas nós conseguimos identificar essas lacunas. Exatamente. Aquilo que uma pessoa costuma dizer é o Zé antigamente era tão criticado por tudo e por nada, não é? Era por causa das chaves, era o esfregar as mãos, e hoje ele acaba por beneficiar disso, mas ao contrário, que é, independentemente daquilo que ele faça, o público acaba sempre por o ter num patamar muito alto. O Zé, acho que é um dos nomes que, considerados a nível público, quase intocável. Não é? Eu tinha aquela opinião em termos de performances, que o Zé também, as batalhas que ele teve ultimamente quais é que foram? Foi com o Burns, foi com o Flajó, mas com o IM eu julgo que ele teve bem, acho que venceu claramente. Ele teve contra o Jonek, eu senti que ele perdeu essa batalha, apesar de eu sentir que ele esteve a um bom nível, mas a nível de dicas senti a mesma coisa, faltava muito sumo. Eu sinto que o Jonek venceu, mas depois vamos ver as estatísticas e o público em geral acha que o Zé ganhou e por uma margem bastante longa, por isso é aquilo, ele é um dos favoritos do público, tem lugar sim neste preciso momento no top 5, mas conseguimos ver que ele está em forma decrescente. Claro, sim, e vai-lhe fazer bem esta paragem, mal não fará, e veremos o que é que os próximos episódios trarão na saga do mais pesado. O mais pesado, exatamente. Último lugar, falta um lugar por preencher. Fomos mas muito rápidos a decidir quem eram os primeiros 4 e eu acho que a dúvida deste tier centra-se aqui na 5ª posição, pois, na minha opinião, não sei qual é que é a tua, Cifa, existem 3 nomes que podiam estar a ser debatidos para lá estar, com argumentos diferentes, uns com mais, outros com menos, mas são 3 nomes que nós temos que falar. Eu julgo que seja Sádico, Wilson G e MAX. Claramente que essa tem que ser a discussão. MAX é um newcomer, mas um newcomer que está a fazer passar mal a alguns top tiers. Ele batalhou contra o Wilson G e venceu claramente, não é? A batalha que aconteceu no Eclipse. Batalhou contra o Sádico e eu acho que ele aí pecou porque tentou jogar um jogo que não era o dele. Exato. E acabou por fazer parecer que a batalha foi mais próxima do que realmente foi. Ou seja, o MAX, eu acho que esta é a argumentação que ele tem. É um up-and-coming. Se ele tivesse vencido claramente o Sádico, como venceu claramente o Wilson G, para mim, ele era o detentor deste lugar. Mas como a história não foi tão perfeita como eu a descrevi aqui, eu não sinto que ele mereça o lugar, mas está lá a bater à porta para entrar no tier. Depois temos o Wilson G. Tu achas que ele tem argumentos ou não para estar aí para ser o 5º elemento aqui do tier? Antes de falar do Wilson G, uma palavra em relação ao MAX, que eu acho que neste momento no panorama das batalhas é o pináculo daquilo que é terapia de choque, ou abordagem. É o MC que consegue trazer uma vertente pedagógica às batalhas, no sentido em que ninguém faz o que ele faz e de forma tão excelsa, no sentido em que o MAX
desmonta as múltiplas personagens dos adversários que tem à sua frente e faz-nos sentir que há dicas, barras, catchy phrases que ele tem que poderíamos aplicar nas nossas vidas. Claramente, como claramente. se estivéssemos a ter uma sessão de psicoterapia. Ele fica a dar uma pep talk com esquema incrível, rimático. com uma cadência, com uma energia, e depois é um MC que sabe muito bem ler a temperatura do ambiente. Quando estivemos no Eclipse, a forma como ele desmontou, neste caso, a plateia, e mantendo-se genuíno e fiel àquilo que ele é incrível. Mesmo a postura mais acirrada que ele apresentou no face-off contra o Wilson G, depois acabou por acrescentar, porque ele correspondeu na batalha. Eu até Exatamente, é isso que às vezes falta, não é? Exatamente, que não é só falar, é fazer. E as barras vêm-se na hora. Tem que se passar da teoria à prática. E ele para mim, só não está claramente nesse top 5, porque temos que ser justos, ainda falta-lhe mais uma. Talvez baste-lhe uma batalha com top tier. Talvez seja aí no Barras Invictas. Talvez. Existem aí rumores. E para mim, tipo, não há MC que neste momento dê mais gozo de ver nessa vertente mais pessoal. É se calhar o MC que consegue ser pessoal da maneira mais equilibrada e com mais skill de momento. Portanto, ele merece essas flores. O facto de ser dos únicos up-and-comers, se calhar, que ainda estão nesta discussão, não que não existem outros, que vamos falar noutro episódio, que tenham merecidamente que ter destaque também, mas eu acho que inequivocamente ele tem feito um percurso imaculado. Com algumas quebras, como tu falaste, eu também acho que com o Sádico ele podia ter continuado na sua senda e ser fiel a ele próprio, que a batalha teria sido se calhar mais desnivelada, mas eu acho que o quinto lugar é do Sádico, porque o Sádico é aquela personagem que me consegue surpreender, no sentido em que quanto mais lhe damos por morto, ele vem, prova e que está vivo. Ele gosta muito de wrestling, eu acho que ele às vezes me faz lembrar o Undertaker. Ele vai ao tapete e depois volta-se a erguer quando nós menos esperamos. E acho que ele é dos MCs que tem a construção mais apelativa e ele consegue... Encontrou o estilo dele. E é fiel a isso. Exatamente. Ou seja, nós temos MCs que são muito versáteis, nós temos MCs que são multifacetados, mas o Sádico descobriu na praia onde ele é realmente bom e sente-se confortável, não inventa para lá disso, mas consegue ser sempre entertainer. E isso diz muito, tem que haver essa sapiência também de saber no que é que nós somos bons e se calhar procurar dar foco a isso. E eu acho que ultimamente ele tem vindo a manter o nível consistente. Ele teve a batalha com o São Leonardo, que ele ganhou, não ganhou de forma clara, a verdade é essa. Eu acho que ele ganhou de forma clara, mas prometes que era, tendo em conta que o São Leonardo era um veterano, um retirado, não é? Tipo, eu acho que o Sádico ganhou claramente, levou mais conteúdo para ganhar, mas ele permitiu que o São Leonardo criasse momentos que equilibrassem a batalha. Sim. Ou seja, eu nem acho que essa batalha devia ser uma das consideradas para demonstrar o nível do Sádico, porque acaba por ser um match que é desleal, não é? Tipo, era o filho a bater no pai, entre aspas, não é? Parece o Sádico tinha na altura perdido aqui no Teatro do Bairro e parece que agora o filho cresceu e devolveu as chapadas ao pai, ou seja, nem sinto que essa possa ser uma batalha que vai realmente demonstrar o porquê do Sádico estar neste Tier 1, mas a realidade é esta, ele encontrou o estilo dele é cativante, ele é entertainer e também é um gajo que acaba por ser consistente. A única grande falha dele, na minha opinião, é que sempre que foi para batalhar alguém considerado top tier, ele vacilou. Já ouvi relatos que foi diferente agora contra o Zé, mas teremos de esperar para analisar, para depois eu poder ter a minha opinião mais bem fundamentada. Mas concordas que ele deve estar nesse quinto lugar? Eu acho que este quinto lugar é dele claramente. Eu julgo, se existisse uma dúvida, acho que nunca mais por falar do Wilson G, mas o Wilson G, se fosse só entre eles os dois, claramente que o Wilson G não tinha condições para lá estar. Se estivéssemos a falar do Wilson G e do MAX, eu colocaria o MAX à frente do Wilson G. Ou seja, dos três, o Sádico acho que é o que tem mais argumentos, o MAX é o segundo com mais argumentos e o Wilson G estamos a colocar nessa discussão, mas sinceramente não sei se faz todo o sentido ainda colocarmos nesta discussão, pois as últimas aparições do Wilson G mostraram também um declínio. Eu não diria um declínio, eu diria uma estagnação. Eu acho que o Wilson G
à semelhança do Flajó, é dos MCs que melhor também, que mais arsenal tem. Ele é muito criativo, ele tem uma performance incrível. Uma das características que eu mais aprecio no Wilson G é as expressões faciais, é a forma como ele encarna a personagem de pugilista dentro da arena de batalha. Eu acho que ele faz isto muito bem. Wilson G, ele é o homem das direitas, todas as batalhas ele dá uma direita, não é? Eu acho que sim, eu acho que ele abre bem o espetáculo, ele mantém o espetáculo interessante. O único problema do Wilson G e o único handicap que eu lhe consigo apontar, mas que depois também lhe prejudica, é o final. É que ele constrói muito bem, mas depois a punchline ele vai dar uma facada e depois tu vais a ver a faca é de plástico. Faz comichão, mas não perfura. E eu acho que isso é importante. Eu acho que se ele efetivamente conseguir se tornar mais cirúrgico, mantendo-se fiel ao estilo dele, das referências que ele gosta, é a praia dele, ele não tem que mudar porque o público diz o contrário, ou porque mas se calhar devia lapidar, talvez. Lapidar só, manter a mesma identidade, mas depois afunilar mais na parte de punchlines. Eu continuo a utilizar o mesmo argumento. Quando eu vi batalhar com o Eddie Ventura, tiveram os dois taco a taco, porque eu vi um Wilson G que, com o mesmo estilo, fui direto. Mas nós estamos a falar de algo que foi em 2021. Após isso, qual é que foi o grande momento do Wilson G? Exato. Eu acho que ele teve bem na altura contra o Abismal, que se esperava uma vitória clara do Abismal, e eu acho que até o Wilson G venceu essa batalha. Depois batalhou contra o Flajó, onde existiu aquele momento icónico do bater crânio. Dizem que ele venceu porque o Flajó teve brancas. Mas eu acho que não, eu acho que o Wilson G tinha vantagem, não é? Sim. Tinha vantagem, ou seja, depois desse momento da batalha dele contra o Eddie Ventura na Liga Knockout, eu não sei dizer qual é que foi o melhor Wilson G. Já ouvimos falar que este foi o meu melhor round de sempre, esta foi a minha melhor batalha de sempre, mas depois vamos analisar e faltam muitas coisas. Talvez a melhor performance que ele teve nos últimos tempos foi contra o Reverse. O Reverse é um nome que é conhecido, mas não é um top tier. É a realidade. O Reverse teve um momento de luz contra o Zé, mas foi uma exceção à regra. Tudo o resto foi backwards, moonwalk, Michael Jackson type shit. Estás a ver? Ou seja, a melhor performance do Wilson foi contra um adversário que não era do tier dele. Sim. Tudo o resto, todas as batalhas, por exemplo, Mr. Burns foi algo que ele pediu muito, falou muito, era um rematch, era uma batalha que tinha muito enredo, muita narrativa para poder ser pegada e para dar todos os contextos possíveis e imagináveis, e ele também não fez. Ou seja, acho que nos últimos tempos temos mais desilusões do que boas aparições por parte do Wilson G. Teve o 2-2, ele e o Sádico, segundo, não sei se foi um do MVP ou a batalha do ano, não me recordo exatamente o que é que aconteceu, mas temos que nos lembrar de algo. A batalha deles, do Sádico e do Wilson G, foi contra os dudes, não querendo aqui desmerecer ou não, mas não são supostamente MCs que não estão ao nível deles. E a nível pessoal pouco ou nada conta. Sim, eu acho que quando ele teve a batalha com o Mr. Burns, a segunda volta, eu achava que ele iria com uma postura, e se calhar foi na cabeça. A questão é que aqui há uma dualidade, que é a persona do Wilson G mistura-se muito com as múltiplas personas que o MC que ele é em batalha. Eu acho que às vezes a publicidade é enganosa no sentido em que há sempre uma expectativa muito grande, porque o skill que ele tem é inegável, a vontade que ele tem de estar presente também é, e essa tem que ser aplaudida, mas depois eu acho que o Wilson G só está a ser traído por ele próprio. Quando ele deixar de seguir o ruído à volta dele ou dentro dele e talvez dar mais consideração às poucas vozes, vou eu fazer aspas, que dizem que ele pode dar um step up, eu acho que ele pode entrar numa senda de que é um MC que dificilmente tu vais dizer que vais conseguir ganhar por body bag ou mesmo por uma vantagem, porque ele vai ser sempre competitivo. Agora, a verdade é que o público já se torna mais exigente, e quando eu digo que eu não acho que ele esteja num declínio, mas sim numa estagnação, é mais isso, é que já sinto que ele pode até trazer uma performance mais energética, mas o arroz continua a ver com o mesmo sabor do arroz de ontem. Percebes? Eu acho que depende dele. Claramente ele tinha que ser um dos nomes a estar aqui e a ser discutido para o Tier 1. Se o Tier fosse mais democrático, de 10 pessoas, ele estaria lá, mas se me estás a ouvir, se seguires o sol que há dentro de ti, talvez consigas perceber, e talvez chegues um dia ao lugar que tu sentes que tu já tens, mas que, para ser franco,
o mesmo replay value de certas batalhas dele são boas, são batalhas que te vão entreter, mas depois falta aquela vertente mais pessoal, mais incisiva, mais direcionada, que eu acho que acaba por ser um bocado aquilo que tu estavas a dizer há bocado do MAX, não é? Que ele teve aquela postura talvez no face-off, mas depois chegou à batalha e conseguiu entregar. Eu acho que às vezes os enredos são criados, dão a sensação que vai acontecer algo espetacular e depois chegamos lá e a mamão cheia de nada. E eu acho que isso acontece muito nessa parte, e já vimos, por exemplo, o Sádico pecar nisso em relação no face-off ao Mr. Burns. Depois chegou à batalha, ele não teve mal, o Mr. Burns é que teve espetacular, mas vimos algumas abordagens do Sádico que não conseguiram corresponder àquilo que ele depois disse no face-off, e acho que aqui acaba por ser um bocado isso, mas diz-me com quem andas e o direito quem és, não é? Sem dúvida, mas isso é um bom exemplo, porque o Sádico depois disso mostrou uma capacidade de se reinventar, não mudando a sua identidade, mas reinventou-se. Sim, é uma realidade. Significa que, ok, às vezes se calhar dá jeito ao atenção, eu até acho que o Sádico tentou ser algo que não era na batalha contra o Mr. Burns, estás a ver? Exato, ele descaracterizou. Ele tinha descoberto o caminho dele e depois acabou por se perder. Mas pronto, nós também, para nós não estarmos a sair muito do tema, né? Sim, temos exatamente, e existem outras oportunidades. Pessoal aí em casa, este foi o nosso top 5. Flajo, Mr. Burns, Will Punch, Zé e Sádico. Estes são o top 5 para nós, na nossa opinião, aqui na Suliwa TV. Se vocês tiverem alguma observação a fazer, alguma crítica a fazer, podem escrever aí em baixo. Se vocês acharem que o Tier 1 é composto por outras pessoas, também podem colocar aí em baixo e teremos a oportunidade para discutir mais tarde. Rapazes, deixem aquele like, subscrevam o canal e o resto é conversa. Estamos aí, até uma próxima, o vosso boy Sully, até uma próxima aí também, o vosso boy Sifa. Let's go, família, gang!